Agora, é difícil você machucar um ao outro no relacionamento familiar. Você me perdoa? Lógico, tá perdoada, te amo, tá bom. Mas ainda tá doendo. Amanhã, depois, quem sabe sarou, cada um no seu ritmo. O que eu tenho que, quando eu machuco minha mulher e peço perdão, eu tenho que dar a ela o tempo de recuperação. Não é? Todo estresse na vida, todo tipo de estresse, seja físico ou emocional, ele não machuca você se você dá um tempo de recuperação. Na questão do perdão também, às vezes eu preciso falar, você me perdoa? Perdoa. Pô, então me beija. Pô, então vamos jogar bola junto. Dá um tempo, deixa sarar a dor. É difícil perdoar porque nós olhamos para as pessoas que nos machucaram e dizemos, eles não merecem o meu perdão pelo que eles fizeram para mim. Mas o grande lance não é se a pessoa merece, porque se ela merece, é justiça, não é perdão. Perdão existe para quem não merece. Você verbalizou, verdadeiramente você perdoou, perdoei. Mas quando você lembra, a lembrança disso te dá amargura, te dá mágoa, te dá raiva de novo, então vamos trabalhar isso no seu emocional. Mas o que não pode é esse sentimento fazer com que você continue com uma atitude para com aquela pessoa como se você não tivesse perdoado. Começando mais um Legendários Cast, esta que é uma iniciativa dos Legendários de Curitiba, que tem o propósito de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado, sempre trazendo para você assuntos relevantes, importantes para o nosso tempo, sempre com o propósito de abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, os seus negócios. Daqui a alguns instantes eu volto apresentando o nosso queridão, pastor Nivaldo Nassif, e também os nossos irmãos que hoje compõem a mesa do Legendários Cast. Legendários Cast volta já já. Lojatransformação.com.br. Opa! Nascido para ser legendário, essa é a minha próxima camiseta e essa que eu vou comprar. Se você ainda não tem, acesse lojatransformação.com.br, onde você encontra os produtos legendários de Curitiba. Essa aqui é uma das minhas preferidas, sugiro que você acesse lojatransformação.com.br. Hoje tem um desconto especial para você que assiste os episódios Legendários Cast. Com o cupom CAST10, CAST10, você garante 10% de desconto em todos os produtos da loja. Loja virtual, lojatransformação.com.br. Eu sou o Dr. Francisco Pulpo, eu sou médico cardiologista e legendário 34488. E para você que quer ser legendário, nós estamos aqui protegendo a sua saúde. Nós avaliamos o seu coração e como está todo o sistema cardiovascular, para que você tenha uma subida com segurança. A avaliação dos legendários parte de uma consulta e da realização de alguns exames. Conforme o paciente, é necessário algum exame mais complexo ou até mesmo o eletro e o teste ergométrico são suficientes para nós termos uma noção de como está o seu coração. Agende a sua consulta e a sua avaliação conosco. Assim você terá uma subida à montanha com muita segurança. Agora sim, que alegria tenho em mais uma vez receber o nosso queridão pastor Nivaldo Nassif, ele que é alguém que a gente ama demais, é alguém muito especial, pastor, escritor, mentor, psicanalista, alguém que abençoa muita gente. Pastor Nivaldo Nassif, seja muito bem-vindo, meu querido. Obrigado, uma honra estar aqui no podcast dos Legendários. Que gostoso. Que satisfação. Também aqui ao meu lado, meu querido Dr. Marcos Babá, irmão nosso, amigo nosso. Benção ter você por aqui mais uma vez, meu irmão. Como você fala, é um prazer sempre estar aqui, né?
E também, meu querido irmão, Márcio Bis, amigo que hoje abençoa o nosso podcast para tratarmos de um assunto muito importante. Seja muito bem-vindo, Márcio. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. O assunto de hoje, Márcio, bastante interessante e tenho certeza que o pastor vai nos abençoar bastante sobre esse tema, fazendo as pazes com o passado. E olha que tem gente que acaba se apegando ao passado, né, pastor? Exatamente. Mas vamos lá, para a gente começar bem então, pastorzão, de acordo com a sua experiência ministerial como pastor, também como psicanalista, e na sua experiência, que eu sei que é vasta, eu queria já iniciar perguntando por que algumas pessoas têm essa inclinação a se apegar ao passado e por vezes ele volta e as machuca novamente. Podíamos pensar em várias respostas diferentes. Uma delas pode ser do passado gostoso, saudosismo. Naquele tempo que era bom. Nós encontramos alguns tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que só vive no passado. No passado que era bom, hoje está tudo ruim. No passado que era bom, hoje está tudo ruim. No meu tempo. E tem as pessoas que, de certa maneira, jogam esse passado para o futuro. Elas projetam esse passado gostoso. Lá na frente vai ficar bom. E elas nunca conseguem viver o aqui e agora. Porque ou a mente delas está lá atrás, ou de alguma maneira eles pegam esse maravilha e jogam para frente. Quer um exemplo bíblico? O povo judeu. O povo judeu, quando eles esperam o Messias, eles estão pensando no Messias tipo o rei Davi, do passado, e projetam-no para o futuro. Então nunca sai do passado, de certa maneira. Pode ser esse saudosismo. Pode ser um trauma, uma dor muito grande, que fez uma ferida emocional bastante complicada e que, de certa maneira, não resolvida, ela vira presente. Acho que foi o Freud que disse, se o seu passado te incomoda, então é o seu presente. Uau, que delicado isso, né? E pensando em fazer as pazes, eu sempre penso que talvez algumas questões permeiam a mente de alguém que vive no passado e vivendo as dores do passado, né? Mas perdão, passa pelo perdão, pela culpa, pela vergonha, pelo medo, mas especialmente perdão. O que o senhor poderia nos dizer a respeito de estar vinculado, lembrando do passado e sendo machucado por conta do passado em relação à possibilidade ou necessidade de perdão? Mas é alguma coisa muito difícil perdoar. Antes de falar necessariamente sobre isso, vamos pensar na palavra perdoar. Se você pensar na palavra amor, ela sempre vem atrelada ao verbo dar. Porque amor não é sentimento. Amor é uma atitude. Exercício. É uma decisão, uma atitude. Sim. Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu único filho. Então eu posso dizer que um sinônimo de amar é doar. Quando eu falo eu gosto de você, significa que eu gosto de tudo que você faz para mim, de tudo que você significa para mim. É de você para cá. Quando eu falo te amo, é o que eu faço por você, independentemente do que você fez por mim. Então é uma doação. Então amor eu posso traduzir por doar. E a expressão PER, é o máximo de qualquer coisa. Por exemplo, insistir, persistir, é o máximo da insistência. Seguir, perseguir, é o máximo de estar seguindo alguma coisa. Sempre tem a ver com o máximo de. Elevação, né? Então, se doar é amar, perdoar é o máximo do amor. Então, é difícil perdoar, porque nós olhamos para as pessoas que nos machucaram e dizemos, eles não merecem o meu perdão pelo que eles fizeram para mim. Mas o grande lance não é se a pessoa merece, porque se ela merece, é justiça, não é perdão. Perdão existe para quem não merece. Número 1. Número 2, quando eu perdoo, eu é que estou sarando. É importante perdoar não se o outro merece ou não, para você não ficar doente. É difícil, mas é o melhor caminho. Quando eu vou perdoar, amar ao máximo tudo bem, você não tem que pagar nada para mim. Outra dificuldade do perdão. Quem perdoa paga a conta. Por que Deus pode perdoar os nossos pecados? Porque o filho dele pagou a conta.
os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. Então Deus fala, você está perdoado. Por quê? Porque o meu filho pagou o que você devia para mim. Então, se o doutor me deve 100 mil, acho que dólares é mais legal que reais. Você me deve 100 mil dólares, e aí você entra e fala, doutor, não precisa pagar não, tá tudo certo. Eu falo, epa, como assim? Aí ele fala, porque eu estou pagando. Então, quando eu perdoo, eu estou dizendo, eu paguei essa dívida. Você não precisa mais nada, fazer mais nada para mim. Aí é difícil perdoar também. Posso tirar uma dúvida? Lógico. Eu escutei uma vez numa pregação, né, isso faz muito tempo atrás, eu não sei se eu interpretei errado ou não, mas de repente foi falado o seguinte, que nós como ser humano, que nós não conseguimos na carne realmente dar o perdão, né, perdoar alguma atitude, alguma coisa, e que nós temos que orar para Deus colocar o perdão. Então diz que nós conseguimos perdoar de maneira verdadeira quando Deus coloca o perdão em nosso coração. Né? Então diz que perdão ele vem de Deus colocar no nosso coração e não do nosso mérito, né, de perdoar. Eu acho que verdade um pouco, não verdade um pouco. Pelo seguinte, perdão é um mandamento. Você tem que fazer e acabou, segundo a Bíblia. Perdoa o teu irmão. Pedro falou para Jesus, a Bíblia fala perdoar 3 vezes, né, Jesus? Eu vou perdoar 7. O que você acha de mim? Jesus falou 70 vezes 7, mano. Quer dizer, 490? Não, quer dizer o tanto quanto for necessário. Agora, é mais fácil quando eu entendo que eu fui absolutamente perdoado por Deus, eu tenho mais condições de perdoar porque eu entendo que eu fui perdoado. Lembra a história de Jesus, do sujeito que devia uma grana para o rei? Ele precisava trabalhar 200 anos sem gastar um centavo do que ganhava para pagar a dívida para o rei. Era impagável. O rei falou, está perdoado. Ele sai na rua e encontra um amigo que devia 100 reais. E ele falou, não, você vai me pagar. O cara falou, não tenho. Então chamou a polícia, ele foi preso. E enquanto preso, vende os bens deles, se for necessário, a família, para pagar a dívida. Alguém do palácio viu aquilo, dedurou para o rei. O rei fala, chama o cara de volta. Falou assim, você vai ficar eternamente na cadeia. Por quê? Porque você não entendeu o perdão que eu te dei. Eu te perdoei muito, 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 muito. E você não perdoou isso? Então, qualquer coisa que fizeram de ruim para mim, aos olhos do que Deus já me perdoou, é muito pequeno. Eu teria, espiritualmente falando, condições, forças espirituais para o fazer. Então, é verdade que eu preciso da força de Deus, mas não é verdade que eu preciso dele para obedecer. Agora, por que tem isso? Quase sempre as pessoas confundem perdão com o que elas estão sentindo. E, na verdade, quando eu perdoo necessariamente, instantaneamente, não é o meu sentimento que muda. É a minha atitude para com. Então, se você me machucou, e feio, muito feio, mas me machucou muito, e eu falo, ó, você está perdoado? Aquela dor ainda está aqui dentro. Mas quando eu passo na rua e você está com o automóvel, com o pneu furado na estrada, sem ajuda, eu paro e te ajudo. Muda a minha atitude, mesmo que o sentimento ainda está lá. Outra coisa que tem que mudar, se eu te perdoei, eu não vou falar para esse cara, aquele cara me machucou pra caramba. Eu já perdoei, mas ele me machucou pra caramba. Cara, aquele cara me machucou. Não, eu tenho que parar de falar disso. É a atitude, o sentimento está aqui. Com o tempo, com a oração, o Senhor vai mudar sentimentos. Lá não incomoda mais, né? Você lembra da situação? Não tanto, não tanto. Especialmente se tem um pouco de saúde emocional na história, né? Marido e mulher. Alguém disse que o perdão entre marido e mulher não tem que ser um perdão gigantesco, ele só precisa ser um perdão a mais do que a falta. Se o cônjuge fez coisa feia 2 vezes, o outro cônjuge perdoa 3. 3-2 já ganhou, já é um perdão campeão. Agora, é difícil você machucar um ao outro no relacionamento familiar. Você me perdoa? Lógico, tá perdoada, te amo, tá bom, mas ainda tá doendo. Amanhã, depois, quem sabe sarou, cada um no seu ritmo. O que eu tenho que, quando eu machuco minha mulher, e peço perdão, eu tenho que dar a ela o tempo de recuperação. Não é? Todo estresse na vida, todo tipo de estresse, seja físico ou emocional, ele não machuca você se você dá um tempo de recuperação.
Na questão do perdão também. Às vezes eu preciso falar, você me perdoa? Perdoa. Pô, então me beija. Pô, então vamos jogar bola junto. Dá um tempo. Deixa sarar a dor. E todo perdão exige reconciliação? No casamento, eu acho que sim. Na família, eu acho que sim. Entre os amigos, eu acho que sim. Mas há coisas que eu posso perdoar e necessariamente eu não tenho que voltar a conviver com A ou B ou C lá fora. Né? É uma pergunta que frequentemente fazem, né? Se eu perdoei, eu preciso conviver com a pessoa rotineiramente, já que eu perdoei? Ou não? Se você quiser ter um relacionamento com ela. Enfim, lógico, aí precisa trabalhar essa questão dessa cura, dessa dor interior, né? Você verbalizou, verdadeiramente você perdoou, perdoei. Mas quando você lembra, a lembrança disso te dá amargura, te dá mágoa, te dá raiva de novo, então vamos trabalhar isso no seu emocional. Mas o que não pode é esse sentimento fazer com que você continue com uma atitude para com aquela pessoa como se você não tivesse perdoado, exigindo dela alguma coisa. Eu te perdoei, mas você tem que... Pera, então não perdoa. Né? Agora, no ambiente familiar, mano, você perdoou, dá um jeito de aguentar viver. Pô, vai fazer o quê? Eu perdoei, mas eu quero que sofra. Mais ou menos quero assim. Que morra. Mais ou menos, exatamente. Pastor, enquanto o senhor falava aqui, eu estava pensando no seguinte sentido. É como eu me sinto, especialmente quando faço as minhas orações a Deus. Eu já fiz essa oração dizendo no seguinte sentido, de que, Senhor, eu preciso que o Senhor me perdoe quando eu menos merecer, ou principalmente quando eu menos merecer. É justamente porque é quando eu mais vou precisar do teu perdão, da tua misericórdia, do teu amor. Isso se aplica às relações em geral, a gente está falando de relação com Deus, né? Uhum. Mas eu pergunto isso pelo seguinte, é possível, de alguma forma, maquiar isso? Perdoou, mas finge que perdoou? Lógico, nós seres humanos somos capazes de qualquer coisa. Mesmo nós evangélicos somos capazes de cometer qualquer pecado de qualquer ímpio cometa. Está mais no meu entendimento do que o Senhor quer comigo e de uma decisão de consagração da minha vida, entendendo que esse tipo de atitude não é uma atitude aprovada pelo Senhor. Mas esse negócio de falar, não, tá perdoado, irmão, mas pelas costas a gente judia daquela pessoa, fala mal dela, ou assassina o caráter dela no coração de outras pessoas, ou não ajuda, não vou ajudar, eu perdoei, mas ajudar agora que tá precisando também não vou. Então, precisa checar se isso é verdadeiro aqui dentro. Porque senão é só uma maquiagem, é só uma hipocrisia, né? Quer dizer, a máscara de uma coisa que eu não sou. A palavra veio do teatro grego, né? Eu visto uma máscara e interpreto um papel que não sou eu. Atrás da máscara tem o meu eu verdadeiro. Quando eu estou falando tá perdoado, foi o seu eu verdadeiro ou foi uma máscara religiosa? Ou só para o social ficar direitinho, politicamente correto, ou coisa assim? Lembra que perdoar é uma coisa interna. Reconciliar é uma coisa relacional. Agora, existe o perdão que eu entendo eu fui perdoado, e eu preciso viver pelo que eu entendo e não pelo que eu sinto. Deus disse, está perdoado, eu aceito que Ele me perdoou, e em vez de chorar o que eu fiz uma vez perdoado, eu vou mudar o meu comportamento daqui para frente. Fazer valer a pena o perdão. Lembra a história do soldado Riley, que o cara vai resgatar um menino e morre um monte de gente para se resgatar esse garoto? E o cara fala no ouvido dele antes de morrer, faça com que isso tenha valido a pena. Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Agora, veja bem, quando eu falo, foi perdoado, entendeu isso, vive de um jeito que vale a pena, existem coisas no passado que talvez precisem de restituição ou reconciliação, e você, Deus me perdoa e não fez mais nada. Esse é o outro lado. Será que é assim, eu roubei o seu automóvel, estou feliz da vida e passo na porta da igreja, resolvi entrar no culto, aceitei Jesus, me batizei, virei um crente. Um ano depois eu falei, puxa, que coisa, que mudança, estou dirigindo o carro roubado. Aí eu passo em frente à casa de onde eu roubei o carro. Falo, não, vou parar, vou dar meu testemunho. Toca a campainha, com o carro na porta, e você fala assim, como vai, tudo bem? Eu queria dizer para você, fui eu que roubei seu carro. Mas agora eu sou uma nova criatura, só vim dizer para você que Jesus transformou minha vida. Tchau. O cara falou, e o carro?
Falou, não, isso foi da velha vida, né? Restituição. Então tem alguns aspectos que eu preciso pensar que eu não me reconciliei com o meu passado. Por quê? Será que eu fiz tudo o que devia ser feito? Se eu fiz agora mentalmente, racionalmente, deixa o que está aqui descer para o coração em algum momento, mas eu vou viver pelo que eu creio e não pelo que eu sinto. Por exemplo, outro dia o meu pastor perguntou, quantas pessoas estão sentindo a presença de Deus? Levanta a mão. E ele não levantou a mão. E ele perguntou 3 vezes. Ele disse assim, eu estou vendo algumas pessoas que não levantaram a mão. Eu também não levantei. Eu não estou sentindo a presença de Deus. Mas eu estou aqui porque eu creio na presença dele. Então, é gostoso sentir... Oxe, eu sou extrovertido, sou da emoção, sou fleumático, sanguíneo, melancólico, tudo misturado. Eu adoro sentir. Tudo para mim é com sentir. Eu tomo decisão depois que eu senti. Mas não é sentir, é crer. Eu creio que fui perdoado, não há o que fazer mais. Ah, mas e se eu machuquei uma pessoa que hoje morreu? Não há o que fazer. Ah, mas eu criei uma situação tão complicada para os descendentes. Há algo que eu posso fazer por eles? Ou é melhor nem aparecer lá ou de uma outra maneira ajudar? Reparar. Cada caso vai ser um caso. Na Bíblia fala que não existe sim, sim e não, não, né? Então, assim, posso dizer que o perdão, ou você perdoa ou não, é uma decisão de forma racional? Lógico, é sempre uma decisão racional que desemboca numa mudança de atitude para com a pessoa que eu perdoei. Ou que eu disse ter perdoado. Então, depende da tua decisão, não preciso sentir. Não. A partir do momento que eu decidi perdoar, isso vai gerar um comportamento, e esse comportamento gera... É quase um processo, né? Você começa uma decisão, eu quero perdoar, e isso aí vai se... esse processo vai se andando até chegar um momento que existe uma superação. E essa parte, em que momento eu falo assim, poxa, isso já não me afeta mais? Quando essa emoção já não controla mais as suas ações. Esse é o momento que você está liberto. Aquela pessoa fez isso comigo. Ai, meu Deus, quando eu lembro. Pronto, está controlando as minhas... Então, pode acontecer assim, diga assim, de você sentir que, poxa, Deus te perdoou, mas você não se perdoa? Pode, a gente estava falando sobre isso, mas é um processo. Se eu creio, Deus me perdoou de todos os pecados, mas eu fiz tanta coisa ruim que eu fico lembrando, meu Deus, como eu fiz isso. O que eu faço? Devolvo em oração. Transformo em oração. Psicologicamente falando, quando eu resisto, aquilo me toma, ganha de mim. Então eu tenho que ressignificar. Eu acho que é o melhor caminho. Eu estou lembrando e estou ressignificando. Graças a Deus pelo sangue de Jesus que eu não sou mais assim. Graças a Deus porque Ele está mudando a minha vida. Eu estou melhorando, estou mudando a minha conduta. Eu te louvo, Deus, porque se não fosse você, eu continuaria daquele jeito. Vai ressignificando e não só ficando assustado com o que você fez ou machucado com o que você fez. É lógico, eu estou falando de... genericamente, tem casos mais complicados que talvez a pessoa precise de alguma ajuda, né? Eu falo que no nosso cérebro nós temos uma capacidade também de esquecimento que é muito benéfico para nós. Lógico. Necessária, né? Necessário. Porque se a gente lembrasse cada coisa que a gente faz, a gente Não não ia conseguir viver. Né? Não. Né? E essa, diga assim, às vezes existe algum instrumento, né? Digo assim, eu utilizo muito a parte de esporte, fazer outras coisas justamente para aliviar algumas situações dessas. Né? Lógico. Mas tem algum instrumento, o senhor que fala assim, poxa, isso aqui ajuda? Né? Eu acho que o primeiro de tudo é a pessoa poder ser ajudada no que eu falei agora há pouco, de aprender a ressignificar as coisas. Quando eu olho para o meu passado, que Deus me perdoou, mas Ele me machuca demais, eu dobro os meus joelhos e falo, Senhor, eu já fui lavado no sangue de Cristo, esse pecado já foi perdoado, agora cura as minhas emoções. E me ajuda agora a transformar essa dor em alguma coisa de proatividade para o próximo, por exemplo. Aliviar o sofrimento de alguém. Quer dizer, você vai ressignificando. Aquilo veio, você ressignifica e faz algo bom, proativamente, vai servir em algum lugar da igreja, uma assistência social, um orfanato, ou sei lá o que, faz alguma coisa. Que isso não é tampar o pecado, porque ele já foi perdoado, mas é ressignificar. Eu acho que é algo assim. Alguns falam, então, eu vou praticar esporte porque eu vou, né, cansar bastante, focar minha mente em outras coisas, aliviei. Voltou, ressignifica. Vai orando, que a tendência é isso ir amansando dentro do coração da pessoa. Agora, não é um convite a ser sem vergonha. Porque às vezes você não
pediu perdão de nada, continua fazendo a mesma coisa. Foi tudo perdoado na cruz, está tudo certo. Peraí, houve mudança real, verdadeira, arrependimento interno, cognitivo, está aqui na cachola. Você entendeu o que você fez de errado para os outros, você foi por Deus perdoado. Não há nada que você tem que restituir. Feito isso, agora eu vou trabalhar essa questão do... Lembrei de novo do que eu fiz. Em vez de murchar e fazer uma deprê, eu vou ressignificar. Deus, me lava no seu... Você já me lavou no teu sangue. Me enche com teu espírito. Me ajuda a fazer algo por alguém. Para você ganhar perdão? Não. Por gratidão pelo perdão recebido. Sempre ressignificando. É igual aquela pessoa que jejua para pedir perdão. Não precisa. Jejuar é adoração. Jejuar faz parte do exercício de vida cristã. Eu não vou jejuar para receber perdão. Senão, não é perdão, é justiça, né? Eu conquistei. Então, sempre ressignificando. Doeu de novo? Por que está doendo? Pô, já restituí, já fiz tudo. É porque isso me machucou muito. Então, Senhor, me cura também. E me ajuda a pegar essa dor e transformar em algo de produtivo para alguém. Esse é um exercício. O senhor está comentando de um jeito que me lembra aqui a questão da autossabotagem. Pessoas que acabam se prendendo lá e de tempos em tempos aquilo volta e parece que é um círculo vicioso e não se resolve nunca. Então o senhor está nos dando orientações sobre, primeiro, a pessoa tomar a decisão de se arrepender, corrigir o comportamento, buscar em Deus a solução para a cura das emoções também. Mas queria lhe ouvir sobre essa questão de autossabotagem e superada. Qual é o papel da terapia nesse processo? Deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho importante. Como eu sei que realmente eu recebi perdão de Deus, eu creio de todo o meu coração, cognitivamente, aqui na minha cachola, eu recebi esse perdão. De vez em quando esse passado me acusa de novo. O que eu tenho que fazer? Número 1, Senhor. Está no Senhor, né? Me cura disso agora. Me ajuda a pegar essa dor, transformar de maneira proativa em fazendo o bem para alguém ou para alguma instituição. Legal. Agora, eu não posso deixar que essa dor faça com que eu creia que eu sou imerecedor do que eu estou vivendo agora. Aí eu provoco certas situações que me jogam para baixo, me faz perder aquilo que eu tinha, que a gente vai chamar de autossabotagem. É cognitivo, tem que pensar. Às vezes precisa de ajuda de alguém e falar, por que você está fazendo isso? Vou dar um exemplo pequeno. Atendi uma pessoa que falou para mim, Nassif, eu estou num processo assim, de busca de Deus, ele me salvou, me perdoou dos meus pecados, etc. e tal. Sabe, mas eu tenho orado e Deus tem falado no meu coração, você precisa atrair a minha presença. Ele falou, porque eu quero mais intimidade com Deus. E Deus fala comigo, você precisa atrair a minha presença. Eu falei assim, que Deus que você crê? Ele falou, o quê? Eu falei, que Deus que você acredita? Ele falou, como assim, pastor? Eu falei, parece que é um Deus diferente do meu. Ele falou, não, eu sou dessa igreja. Eu falei, cara, então você precisa converter outra vez. Você tem Jesus no seu coração? Tenho. E como é que você atrai alguém que já vive dentro? Você tem que ressignificar essa palavra. Acho que não veio de Deus. Acho que são as suas emoções do seu passado que construíram essa frase, atrair aquele que já está dentro. Ou ouviu em várias outras fontes também, né? Também, não é? Foi a experiência, normalmente, com o pai, que teve que foi ruim, e acaba transmitindo essa imagem, né, a Deus. Em vez da gente definir o pai da terra com o jeito que o pai do céu é, a gente inverte. A gente define o pai do céu do jeito que é o pai da terra. Esse é um assunto. Acho que foi o Pascal ou Voltaire, eu não lembro qual dos dois malucos da história, disse o seguinte, Deus nos fez a sua imagem e semelhança e nós lhe devolvemos o favor. A gente construiu um Deus à nossa imagem e semelhança. Então o que eu queria dizer para esse menino é, cara, eu acho que a palavra não é atrair, é você mudar, em vez de atrair a presença daquele que já está dentro, é você pedir a ele ajuda para você ter uma constante consciência da constante presença dele.
Porque isso vai mudar seu jeito de pensar, de agir, tudo que você vai fazer. A constante consciência da constante presença dele. Aí muda a minha relação com ele. Fantástico. Porque senão, meu Deus está lá, eu estou aqui. Ele mora lá no céu ou no púlpito da igreja, né? Sim. Nós somos templos do Espírito Santo, né? A palavra diz, né? E eu entendo que quanto mais eu me relacionar com o Espírito Santo que está em mim, mais eu sei quem eu sou e acho que é uma, entre aspas, ferramenta, vamos chamar assim, eu consigo mudar o meu presente. Porque sabendo quem eu sou, agora eu posso olhar para trás, isso aqui tinha essa ferida, Deus já me perdoou na cruz, eu olho que Deus está em mim agora, Ele que molda o meu comportamento e tal. Pode-se dizer isso? Ou não? Lógico. Tinha um antigo hino que no meu tempo de criança, já faz tempo, a gente chamava corinho na igreja. Cantava, você é importante, o Espírito Santo habita em você. Lembra desse hininho? Era gostoso, que mexia bastante com a autoestima das pessoas e tal. Quando eu recebo o Senhor, e Ele está na minha vida, e Ele está dizendo para mim, eu perdoei os seus pecados, eu tenho um plano maravilhoso de vida para você, eu vim para dar vida e vida em abundância. Eu quero isso de você, eu tenho esse projeto, essa jornada na sua vida, e eu acredito nisso, interiorizo isso, então agora eu estou fazendo uma mudança da minha autoimagem. A minha autoimagem eu projeto de maneira consciente ou inconsciente em tudo que eu faço na vida. É bom de maneira consciente, né? Outro dia eu estava num apartamento de amigos nossos, no alto, e era de noite, lá embaixo tinha muita iluminação, e estava lindo, eu tirei uma foto lá de baixo, mas por causa do vidro apareceu eu na foto. E eu falei assim, nossa, eu estou vendo tanta coisa lá e me vi. E aí eu pensei, acho que isso é autoimagem. Você tem uma ideia de quem você é, pode estar deturpada. Pode ser que me leve a autossabotamentos, pode ser... Mas quando eu tenho uma autoimagem sadia, que é definida pelo que Deus fala de mim e não pelo que eu fiz na minha vida, então essa nova autoimagem talvez vai me ajudar a ter um comportamento diferenciado com os outros, comigo mesmo. E vai impedir com muito mais eficácia qualquer autossabotagem. A nossa temática aqui, para mim, é muito importante. Eu vou lhe dizer pelo seguinte, pastor. Há muita gente que se identifica e cria conexões com o que a gente está falando aqui. Então, eu estou imaginando alguém que foi criado em um contexto de abandono, de esquecimento, e quando criança tinha de oferecer alguma coisa para ser reconhecido, para ser aceito, para ser amado, e cresceu assim. Quem sabe ouvindo, talvez o pai, a mãe, ou o tutor, ou o responsável dizendo, você não vai ser nada, não vai ser ninguém, ou fazendo comparações, e comparações em geral são injustas, né? Olha o fulano, olha aquele, e a pessoa cresceu, e infelizmente, de tempos em tempos, isso martela na cabeça. Lógico. Vamos lá, sem entrar em muitas questões da área mais psicológica ou psicanalítica, mas especialmente na chegada do primeiro ano, que quando começam os primeiros passos e as primeiras palavras, que a gente chama a época das gracinhas das crianças. E a gente fica encantado com isso, né? Faz tchauzinho, fala papai, mamãe, dancinha, essas coisas, louva a Deus, louva a Deus. E nós pais adoramos nesses momentos, de 1 a 3 anos, mostrar para os amigos. Quer ver? Passa o dia inteiro com a minha mulher e falou papai primeiro. Quer dizer, fala aí, filhão, fala aí, papai. E aí o moleque fala, e o pai beija, abraça e tal. Quando não fala, porque está envergonhado, em tese, hein? Não é todo mundo assim. Que menino feio, não gosto mais de você, você não é mais meu filho. A criança está entendendo nada, mas está criando um padrão comportamental. E mais tarde os pais vão expandir isso, dizendo assim, que nota tirou? 10. Esse é meu filho. 7? Não quero saber de você. Então, a gente vai premiando as crianças pelo resultado deles, em vez do esforço deles. E a gente vai, sem perceber, ensinando para a criança que ela só é inserida no grupo, ela só tem pertencimento a esse grupo se ela produziu o que o grupo queria. Está no fazer e não no ser, né? Exato. Depois extrapola isso para o grupo de adolescentes. Sim. O que o grupo falou, ele faz, porque ele quer pertencer ao grupo. Depois para o grupo de jovens, e vai na vida. E aí,
Quando chega na relação com Deus, eu não mereço nada. Eu preciso produzir para ver se ele quebra o meu galho. É a história do filho pródigo. Sim. Eu vou dizer para o meu pai, pequei contra Deus e contra você, não mereço mais ser chamado teu filho. Pode me considerar teu escravo? O que o pai fala? Impede a narrativa, né? Narrativa parece coisa política hoje em dia, né? Impede o discurso, né, do menino. E fala, não, parar, fecha a boca. Primeiro que o pai correu e abraçou o menino sujo da estrada, né? E aí ele chama os empregados e diz, os escravos realmente dele, falou assim, olha, dá um banho nesse garoto, bota túnica, bota anel, bota sapato. Tem significados importantes ali. Qual o significado? O pai vai dizendo para ele assim, não, você só vai trabalhar na fazenda depois da festa. Primeiro a gente festeja, depois a gente trabalha. Na nossa vida é o contrário. Primeiro a gente trabalha pra caramba para fazer uma festinha depois, né? Aí o que significa aquilo? O que significa pôr uma túnica nele? Significa autoridade. Se você está andando na rua e um sujeito apaisano manda parar o carro, você desvia, dá uma buzinada, fala, tá maluco, e vai embora. Mas se ele tiver com roupa de policial, você para na hora. O que o pai estava dizendo? Você vai vestir a roupa de filho. Você nunca deixou de ser meu filho. Você perdeu a comunhão com seu pai, mas filiação não. Você continua sendo meu filho. Você vai vestir roupa de filho, para os empregados da fazenda saberem que você tem autoridade aqui, de filho. Segundo, anel. O que anel significa? Significa pertencimento. Tem uma dona aqui que é minha dona. Eu pertenço a Lucinha. Anel é símbolo de pertencimento. Ó, todo mundo vai saber que você é filho do dono. Mas o mais legal era o chinelo, o sapato, a sandália. Escravo anda descalço. Livre tem sapato. O que o pai estava dizendo, filho, na casa do pai, você não fica nem por dívida, nem por culpa, porque já foi perdoado. Você fica por uma relação de amor. A porta que você usou para voltar não está trancada. Você tem sapatos. Você é livre para sair de novo. É uma relação perigosíssima a da graça, que é o que Deus faz com a gente. Uau! E aí, doutor? Profundo isso, né? É muito sério, é muito sério. O que eu ia fazer agora é me dirigir para aquela câmera, pastor, pelo seguinte, porque há pessoas que foram maltratadas durante sua infância, sua adolescência e, infelizmente, cresceu em meio a palavras negativas e é triste saber disso. Mas o fato é que as pessoas que assim o fizeram porque também não aprenderam. Mas como o pastor disse, sobre ressignificar. Hoje você está entendendo que você precisa ressignificar toda essa história e fazer diferente daqui para frente. Exatamente. Se você ouviu palavras negativas, diga palavras positivas para os teus filhos. Deixa eu dizer, você é uma vítima dos seus pais. Mas que foram vítimas dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus tataravós. Se quiser machucar alguém, brigar com alguém, com Eva e Adão, porque começou com eles. Eles que estragaram a história. Mas quando eu fui vítima. Mas olha, eu posso ressignificar, posso perdoar, posso relevar, porque eles fizeram o que eles sabiam fazer na maioria das vezes. Houve algum caso ou outro de maldade? Houve, mas na maioria das vezes eles me trataram como eles foram tratados. É aquela história, não posso cobrar do que eles não têm. Exato. Eles deram o melhor que eles tinham com o que eles tinham naquela situação. Né? A psicanálise e a psicologia diz que o ambiente de uma casa se perpetua nos filhos até a 5ª geração. Uma vez eu estava na casa da minha filha, lá em Boston, e os meninos eram pequenos. Hoje tem 20 e 18 os meninos. Mas eles eram pequenos, 6 e 4 mais ou menos. E o de 6 estava correndo atrás do de 4 para bater nele, dentro da casa. E o pequeno gritando, mãe, socorro, mãe, aquela bagunça toda. E quando eu olhei o menino de 6 anos, eu fiquei apavorado. Chamei minha filha e falei, filha, eu quero te pedir perdão. Ela falou, de quê, pai? Eu falei, eu acho que eu gritei muito com você quando você era criança. Aham. Ela já era casada com 2 filhos e tinha lembrança de que eu tinha gritado com ela. Eu falei, eu não sei se isso vai aparecer na câmera, mas eu falei assim, e eu fazia assim, com as sobrancelhas. Levantava uma sobrancelha só. Ela falou, quando você levantava a sobrancelha e falava o meu nome, eu tremia. Corre. Senão é Mila, aquela Camila. Camila, pronto. Eu falei, então, filha, eu quero te pedir perdão porque você faz isso para os seus filhos. Eu? Porque eu estou vendo o seu filho mais velho envergar a sobrancelha por irmãozinho dele.
O ambiente de uma casa se perpetuando. Olha que interessante. E veja que a importância de pedir perdão, se arrepender daquilo e colocar um basta. Exato. O perdão, eu ouvi isso na internet, o perdão é o maior ressignificador de história. Por exemplo, quando você não perdoa, você guarda rancor, mágoa de alguém. Quando você perdoa, automaticamente tem sentimento de amor, de empatia, ou seja, eu estou ressignificando uma história, né? E de cura. De Dali cura, pra frente, exatamente. você tá... Quando o Senhor Jesus conta aquela história pra gente do sujeito que não perdoa a dívida do menino, o que acontece? Aquele menino que não perdoou a dívida do seu amigo fez o amigo dele para a cadeia. E ele agora também é colocado na cadeia. O que o Senhor Jesus está querendo dizer é o seguinte: todas as pessoas que eu não consigo perdoar ou não quero perdoar, eu as enjaulo. E a jaula é dentro do meu coração. E onde quer que eu vá, eu carrego aquelas pessoas comigo. Elas ficam sentadas na sala de visita do meu coração. Eu vou para um cruzeiro, não sei aonde, lembro dos caras, estou com água, estou com lembrança. Enquanto eu não abrir a jaula e mandá-los sair, eu carrego, eu uso a energia da minha vida, em vez de viver, para carregar pessoas dentro de mim. Então, não perdoar também não é inteligente. Quando você perdoa, o maior beneficiado é quem libera o perdão. É aquela ilustração de tomar o veneno esperando que o outro morra, né? E aí o que acontece? Leva para a vida. Porque se a coisa tá boa hoje, poderia ser melhor se fulano não tivesse me machucado. Então, tá ruim porque o outro é culpado. E quando eu não consigo perdoar, eu percebo que você em tese, né, não conseguiu perdoar por causa de reações exageradas diante de pequenas coisas de modo constante. Vou dar um exemplo. A minha mulher, e é exemplo, não necessariamente não sou eu agora. A minha mulher cuidado. era meu pai. Bom, meu pai, meu pai era assim. No contexto. Papai era bem assim. A mulher está saindo para o supermercado num domingo de manhã. E o marido fala: onde você vai? Falou: vou no mercado comprar as coisas para fazer o nosso almoço de domingo. E ele lá lendo o jornal. Acho que eles não vão na igreja nesse caso, né? Domingo. Aí ele fala assim: traz aquele refrigerante que eu gosto, fulano de tal. Não vou falar nome de nenhum para não fazer propaganda. Traz aquele refrigerante. Ah, pode deixar. Aí ela chega no supermercado e encontra uma amiga. E elas batem o maior papo antes de começarem as compras. Quando ela olha para o relógio, está muito perto da hora do almoço. E o medo de atrasar o almoço para o marido de domingo? Ela faz a compra correndo e voa para casa. Quando chega em casa, o marido ainda lendo o jornal fala: amor, você trouxe o refrigerante e tal? Ela fala: ai, querido, esqueci. Caramba! E não sei o quê, nunca ninguém me leva a sério, eu não tenho valor nessa casa, o mínimo que eu peço. E a mulher fala: nossa, essa explosão toda por causa do refrigerante? Não, não era o refrigerante. É toda aquela história de passado guardada, não resolvida, que explode agora. Por uma coisa pequena. Qualquer coisa pode ser um gatilho. Então, se você está tendo essas reações exageradas constantemente, por coisas pequenas que lhe acontecem, talvez tenha muita coisa dentro de você que precisa ser ressignificada, perdoada, tirada. Como é sério, né? Pastorzão, a gente está finalizando. Eu vou pedir ao senhor que dirija a nossa audiência aquela recomendação, aquela dica, aquela orientação de ouro, aquele ensinamento especial, especialmente para quem não conseguiu ainda fazer as pazes com o passado, não vive feliz no presente e ainda não consegue enxergar futuro. Existem pessoas que têm o passado deste tamanho, o presente deste tamanho e o futuro quase nenhum. Por quê? Porque quem não resolve o passado tem os olhos voltados para o passado. Quando você tem os olhos voltados para o passado, você perde mobilidade no presente e não consegue enxergar o futuro, por quanto você está olhando para trás. Quando eu vou ressignificar o meu passado, e ressignificar não é tirar importância do meu passado, mas é dar um sentido novo para a minha própria vida. Quando eu resolvo, quando eu corto as minhas amarras do passado, eu paro de olhar para lá e eu passo a ter mobilidade no presente. Eu me movo, eu tenho energia, eu faço, eu aconteço. E eu tenho os olhos no futuro. Então,
A minha proposta é, você tem um passado desse tamanho, um presente pequenininho e nada do futuro, vamos inverter isso? Vamos ressignificar, perdoar, se livrar desse passado e diminuí-lo. Ninguém pode resolver todo o passado. O seu passado foi importante para construir quem você é hoje. Então não vai dar para apagar totalmente o passado, mas dá para ressignificar, diminuindo as dores do passado, te dando mobilidade no presente, ter um presente maior e uma focalização grande do seu futuro. Quem não resolve o passado, paralisa o presente e perde a visão de futuro. Vamos inverter? Vamos nos desamarrar do passado, ganhar mobilidade no presente e ter visão de um futuro melhor? Fantástico. Maravilhoso esse episódio de hoje. E a gente está seguindo a instrução do pastor, que nossa vida então seja como alguém que dirige o carro. De tempos em tempos olhando para o retrovisor. Boa. Apenas para não perder a referência. Exato. Então você me ajudou numa coisa. A lembrar uma coisa. O seu passado é a sua referência, não pode ser sua residência. Maravilha. Alguém que dirige o carro, de tempos em tempos olhando para o retrovisor para não perder a referência e ter em mente as suas origens, saber de onde veio e até uma explicação de como é que eu cheguei até aqui. E gratidão também, né? Mas nunca perdendo de vista o para-brisa, que é justamente para onde a gente está indo. A gratidão faz muito sentido. Então, programa maravilhoso de hoje. Queria ouvir as considerações finais, Dr. Marcos. Então, isso me remete muito à parte do legado, né? É aquele negócio de a gente não repetir, criar ranços, né? E reconhecer os nossos ranços e encerrar isso para que a gente não perpetue, né? Porque isso impede que a família cresça, impede que nós possamos crescer e nossos filhos, e condenamos nossos filhos a ficar estagnados, né? Maravilha. Essa é a pergunta, né? Que legado você quer deixar para os seus filhos, para a sua empresa? Você é empresário, tem uma visão de futuro para a sua empresa. Que legado você quer deixar para a sua empresa? Se você tem alguma coisa para resolver, tem que liberar perdão. Então, é uma decisão. Perdoar é uma decisão. Maravilha. Esse foi mais um Legendários Cast, mais um episódio especial de hoje. Este que tem um propósito exclusivo de tornar o nome de Jesus ainda mais conhecido e glorificado, sendo essa uma iniciativa dos Legendários de Curitiba. Quero aproveitar a oportunidade de fazer menção dos nossos produtos aqui, que estão disponíveis na loja transformação.com.br, onde você encontra todos os produtos de mesa, uma série de enfeites, roupas. Essa camisa bonita está lá disponível no site, à tua disposição. De tempos em tempos, eles liberam um cupom de desconto para o nosso podcast. Normalmente é CAST10 e você pode aproveitar essa oportunidade. Então a gente se despede, desejando que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Que Deus te abençoe e até a próxima. Au! Au.